Olá, espero que você esteja bem. Neste vídeo, vou apresentar a aula computacional número 1 e, no final, os exercícios referentes ao nosso trabalho computacional número 1. Inicialmente, eu vou destacar que em nossa página do Moodle, 2 arquivos foram colocados. O primeiro, este arquivo PDF chamado Aula Computacional 1, é o roteiro de nossa aula computacional, então é este arquivo que eu vou seguir nesta apresentação. Posteriormente, logo abaixo, o nosso trabalho computacional 1, alguns exercícios para serem feitos. Após eu apresentar a aula computacional 1, eu retorno aqui e mostro esses exercícios e faço algum comentário, ok? Então, temos aqui a aula computacional 1. Esboce o gráfico da função f de x igual a 2 log de x mais raiz de x menos 2 e identifique um intervalo que contenha a raiz. Bom, estou aqui com o software R. Eu já produzi todo um script, que são os comandos que estão naquele PDF, aqui abaixo, para não precisar ficar digitando a todo momento. Para você instalar o R, eu comentei, penso que na nossa primeira aula, que ele é um software gratuito, você consegue instalar aí em qualquer computador, ele é um software muito leve. A título só de curiosidade, deixa eu abrir uma página aqui para mostrar para vocês. Vou apertar no F11. Se eu entrar no Google e escrever R, a primeira página que vai aparecer é a página do software R. Nela eu tenho a opção de download. Posso escolher qual repositório eu vou copiar. O mais rápido acaba sendo esse da nuvem aqui. E aí, você tem as opções para Linux, Mac e Windows. Clicou aqui, você pode clicar aqui, olha, instalar o R pela primeira vez. Vai aparecer um arquivo executável, você salva ele no seu computador e instala, certo? Muito tranquilo. Caso você não consiga instalar, você pode utilizar também o R Online. Você escrever no Google R Online, existem diversas páginas que rodam scripts do R. Por exemplo, essa primeira aqui. E aí basta você escrever os comandos aqui neste console e apertar em Run para eles serem executados. Então esse trabalho computacional você consegue fazer, de certa forma, utilizando o celular. Basta entrar nessa página e digitar os comandos. Mas penso que você vai ter acesso a um computador aí para instalar o R, certo? Aqui está o software R. O código é executado no console. Por exemplo, aqui eu escrevo 6 mais 6. Aperto Enter, aparece o 12. 3 menos 1, 2. Como se fosse uma calculadora normal. Não é muito interessante trabalhar direto no console. Por quê? Eu posso ter interesse em salvar o código que eu estou utilizando para usar no futuro. Então, nesse sentido, é interessante trabalhar com aqui scripts. Olha, File, New Script. Aparece uma janela de texto. Aqui eu posso digitar os meus comandos. Por exemplo, vou colocar aqui, olha, 4 vezes 2. Como que eu executo um comando que está no script ali no meu console? Aperto Ctrl R. Ctrl R, observe que já apareceu o 8 ali. Vou fazer um outro aqui, olha. 3 menos 1. Ctrl R, 2.
Este script você pode salvar em File, Save As, escolha uma pasta aí no seu computador e ele vai ficar com a extensão .r. Aí futuramente você pode abrir esse script. Por isso que é interessante trabalhar com o script ao invés de digitar diretamente no console. Então vou pegar o primeiro exercício aqui. Esboce o gráfico da função 2log de x mais raiz de x menos 2 e identifique o intervalo que contenha a raiz. Deixa eu aumentar a fonte. Olha, definindo a função, toda a linha de comando que eu coloco este símbolo sustenido na frente, hashtag, ele vai interpretar como uma observação e não vai ler como um comando. Então é um texto informativo. Olha, se eu aperto Ctrl R, vai aparecer ali só definindo a função. Se eu tiro isso e executo, olha, apresenta um erro. Então, para você colocar observações e comentários, você usa este símbolo. Para definir uma função, você coloca o nome dela, vou chamar de f, sinal de menor em um menos, como se fosse uma flechinha, f está recebendo uma função, aí entre parênteses, a variável x, aí você abre uma chave e fecha uma chave, e dentro você escreve a função. Qual é a função? 2log de x, olha, 2 que multiplica o log aqui no R, é o comando log10, ok? Então, 2 que multiplica log10x mais raiz de x menos 2. Vou executar. Essa função já está no nosso sistema, por exemplo. Quem que é f de 1? Quem é f de 10? Olha lá. Opa, tem raiz entre 1 e 10 aí. O produto f de 1 vezes f de 10 é um número negativo. Para esboçar o gráfico, plot é o comando, parênteses, f, a função, que eu acabei de definir, 0 a 5. O meu intervalo, x inicial, x final, cor, vou colocar vermelho. Esse LWD, a espessura da curva. Como eu estou gravando este vídeo, eu coloquei um 3 ali para ficar mais espessa, senão ia ficar com uma linha muito fina, não ia ficar legal de observar aqui no vídeo, certo? Vou executar, Ctrl R, olha aqui, tenho a minha função. Posso traçar uma linha passando aqui no 0, com o comando abline. Abline horizontal igual a 0, e vou fazer já uma vertical aqui para ser o eixo Y, abline vertical igual a 0. Olha lá, pronto, tenho o gráfico da minha função. Claramente a raiz está próxima do 2 aqui, não é? Olha, o 2, próxima do 2 está a nossa raiz. Aqui no intervalo, vamos colocar 1, 3, um bom intervalo AB. Então esses códigos estão aqui no PDF, depois você pode copiar aí e executar aí na sua casa, ok? Considerando a mesma função, utilize uma equação equivalente e identifique o intervalo que contém a raiz. Aqui é aquela letra II da nossa aula de R$ de função, uma forma, vamos dizer assim, mais elaborada de localizar um alfa. Então pega a partir de f de x igual a 0, obtém uma equação equivalente g de x igual a h de x, e em um mesmo plano cartesiano faz o gráfico de g e h. Aonde as curvas se interceptarem, eu pego esse ponto e observo ali a interseção de uma reta passando, uma reta imaginária passando por ele com o eixo x. Esse ponto de interseção aí é meu alfa. Então eu vou pegar, olha, a g sendo a 2log de x e a minha h menos raiz de x mais 2. Peguei 2log de x mais raiz de x menos 2 igual a 0. Então 2log de x
menos raiz de x mais 2. Então vamos para o R, vou fechar aqui, definir a G, definir H, vou fazer o gráfico da G. Para fazer o gráfico da H, eu preciso colocar esse comando, olha, add igual a t, para, em uma mesma janela gráfica, ele colocar o gráfico aí dessa minha função H. Se eu não coloco isso, ele vai fazer um novo gráfico. E eu estou fazendo ele em azul. Olha lá, as curvas estão se interceptando, vou fazer o eixo aqui. Beleza, pode ver que é o mesmo ponto aqui, ó, próximo de 2, eu tenho o zero real. Então a parte de fazer o gráfico é bem tranquilo. Calcule uma aproximação para o zero real da função f de x igual a 2 log de x mais raiz de x menos 2, utilizando o método da bisseção. Aqui tem uma informação muito importante. Falei isso nas aulas, nós não vamos inventar a roda novamente. Estes métodos clássicos estão todos já implementados dentro de pacotes no software R. Basta eu descobrir aí qual pacote que apresenta o método e aí eu instalo esse pacote. Para trabalhar aí com zero real, o método da bisseção, nós vamos precisar desse pacote Pragma. Como que você vai fazer aí na sua casa? Olha, pacote, instalar pacote, vai aparecer uma janela com os repositórios. Demora um pouquinho, porque são muitos pacotes. E aí, aqui nesta lista, você vai procurar aí o Pragma, ok? Existem muitos e muitos pacotes. Olha aqui, o Pragma. E aí você aperta OK. Isto é feito uma única vez. Depois que você instalou o pacote, quando você for utilizar, basta você carregar ele. Beleza? Eu não vou instalar aqui, pois eu já instalei. Então, instalei o pacote. Como que eu faço para carregar ele? Require é o comando e coloco o nome do pacote. Poderia vir aqui também pacotes, load package. Também poderia carregar o pacote aqui, olha. Estes são os pacotes que eu tenho instalado no meu computador. Vamos achar o Pragma aqui. Vamos achar ele aqui, olha. Pragma. Também é uma forma de carregar, daí apertando no OK. Beleza? Mas eu gosto de usar esse comando aqui, require. Pacote carregado. Vou definir a função f. Vou fazer o gráfico dela novamente. O comando é bem simples. Bisect. F, a minha função, e eu coloco o AB. 1.5, 2.5. Estou pegando aqui, olha. 1.5 e 2.5. Um intervalo que contém o meu alfa. Executo. 97, 94, 27. Número de iterações, 53. Ele apresenta aqui o f dessa raiz. Se eu pegar esse valor e substituir na f, ele já está dando aqui, ó, aproximadamente 0. Então estamos em cima do alfa. Ele apresenta aqui uma precisão, uma medida de precisão dele. Isso aqui é um erro aproximado. Ele faz o módulo, ele vai pegando os pontos médios do intervalo e vai fazendo posição atual menos a anterior em módulo, e dele apresenta um valor também. Aqui está em notação científica, bem próximo de 0. Você pode desativar essa notação científica. Deixa eu lembrar o comando aqui. Options scpen igual 999. Vamos rodar de novo aqui. Ó. Olha. Então, um valor bem perto de 0, mas para a gente o que importa aqui é esse cara. Olha. A aproximação para o meu alfa. 1,97, 94, 27. Bem tranquilo, não é? Então, esses comandos estão aqui. Tem um outro pacote, CMNA,
que também tem uma função bisection. Vou deixar de tarefa aí para você dar uma olhada, mas só esse do pragma já está ok. Calcule uma aproximação para o zero real utilizando o método da falsa posição. Aqui, vou definir a função. Vou fazer o gráfico. Não precisava carregar o pacote, mas vou colocar aqui, carregar o pacote novamente. Regula false é o comando. F, a minha função. 1, 3, o intervalo AB. E aqui uma tolerância, um número bem perto de zero. Posso utilizar isso também. Olha lá. 8 iterações. 1, 97, 94, 27. A minha aproximação. Então, o método da posição falsa também está implementado aí dentro do pacote pragma, através do comando regula false. Depois nós temos aqui, olha. Considere a função e elevado a x menos 5x elevado a 4 mais 2, no intervalo 0, 2. Utilize o método do ponto fixo para calcular uma aproximação para a raiz. Começo definindo a função f, fazendo o gráfico dela. Vamos fazer aqui, olha. Defini a função f, fiz o gráfico dela. Ok. Está próximo de 1 aqui, olha. O zero real. Beleza. Olha o gráfico. Qual é o detalhe do método do ponto fixo? Determinar uma função de iteração. Peguei, isolei esse x aqui do x elevado a 4. Olha, 5x elevado a 4 igual e elevado a x mais 2. X elevado a 4 é elevado a x mais 2 dividido por 5. X igual a raiz quarta de e elevado a x mais 2 dividido por 5. Para trabalhar esse método, eu vou precisar de um outro pacote, que é o pacote Sparse. Então, você vai instalar esse pacote e vai carregar ele, certo? E daí você vai ter que definir a função de iteração, que aqui eu vou chamar de φ. Olha, esp de x mais 2 dividido por 5 elevado a 1 quarto. Então, raiz quarta de e elevado a x mais 2 dividido por 5. Então, vamos pelo R aqui, ó. Carregar o pacote. Beleza. Definir a função de iteração. Beleza. E o comando é este, fixed point. Fi, a função de iteração, e a aproximação inicial. Vou colocar 1 como aproximação inicial. Olha, 0,98, 32, 382. Está convergindo aí na 10ª iteração, certo? Bem tranquilo o método do ponto fixo. Detalhe é ter a função de iteração que gera essa sequência convergente. Aqui, considere a função x ao cubo menos 5x quadrado mais 17x mais 21. Calcule uma aproximação para o zero real utilizando o método de Newton-Raphson. Bom, vou definir a função f, fazer o gráfico dela. Vamos ali no R. Defini a função, fiz o gráfico dela. Ok. Algo perto do menos 1. Pacote. Pragma. Newton-Raphson, o comando. F, a minha função. 0 seria o chute inicial, a aproximação inicial. Menos 0,9321,149, com 5 iterações. F-root, se eu pego esse valor aqui e coloco na minha F, o valor obtido, observe que estamos bem próximos de 0. Então, o método do Newton-Raphson já está implementado também, bem fácil de ser utilizado. Aqui eu coloquei como se fosse implementar manualmente, caso alguém tenha interesse. Vou pular. E tá, esse aqui tá ok.
Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 5x² mais 17x mais 21. Calcule uma aproximação para o zero real utilizando o método da secante com x0 igual a menos 1 e x1 igual a 1. Então vamos pegar aqui, vou definir a função, fazer seu gráfico. Só usar o comando secante, coloca f, x0 e x1, menos 1 e 1. Tenho aqui, com 5 iterações, menos 0,9321,149. Então você observa aqui os métodos que aprendemos a trabalhar ali manualmente, digamos assim, são bem fáceis de serem trabalhados computacionalmente. Estão todos implementados aí dentro de pacotes. Basta você instalar esses pacotes aí e utilizar as funções. Então, esse material está lá no nosso Moodle. Esta é a aula computacional 1. Deixa eu ver aqui, olha. Esta é a aula computacional 1. Então, o que você vai fazer de trabalho computacional 1? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Considere a função, tem essa f de x aqui, 8.200x mais 0,026, que multiplica ln de x dividido por 10 na menos 16 menos 9. Faça um gráfico para identificar o intervalo que contém a raiz. Utilize o método da bisseção para calcular uma aproximação. Detalhe que no R a gente não trabalha com vírgula, tá? Então, quando você vai escrever esse 0,026, coloque 0,026. Outra informação, o ln no R está implementado dentro do comando log. Então, isso aqui é importante. Por exemplo, ln de 2. Você vai colocar log de 2. 0,6931. Tem essa peculiaridade aí. O log no R é o log 10 e o ln é dentro do comando log. Para fazer o expoente ali, você usa o símbolo, olha, 2 elevado ao cubo 8. Então, com essas informações, tranquilamente você consegue definir a função. Esta aqui, fazer o seu gráfico, utilizar o método da bisseção para calcular uma aproximação. Aqui faltou um espaço. Considere a função f de x igual a x menos 2 seno de x, no intervalo π sobre 2, 3π sobre 2. Considerando f de x igual a 0, obtenha uma equação equivalente, g de x igual a h de x. Esboce os gráficos no mesmo plano para identificar a raiz. Tranquilo. X menos 2 seno de x igual a 0, x igual a 2 seno x, por exemplo, define as duas funções, faz o gráfico igual a gente fez agora há pouco. Calcule uma aproximação para a raiz no intervalo π sobre 2, 3π sobre 2, considerando o método da posição falsa. Se o alfa for esse valor aqui, calcule o erro relativo. Tranquilo de ser feito. Considere esta função, x² mais 0,96x menos 2,08. Utilize o método do ponto fixo, com 31 iterações, para calcular uma aproximação para a raiz positiva, considerando x0 igual a 1,2. Você consegue fixar o número de iterações. Deixa eu vir no R aqui para mostrar uma informação importante. Estávamos aqui, ó. Se você colocar help fixed point, ele vai abrir os comentários da função fixed point do pacote Sparse. E a gente observa que um dos comandos pode ser eu fixar o número de iterações. Então você vai colocar lá fixed point, a sua função de iteração, a aproximação inicial, e aí você coloca max.iter, coloca ali o 31 para ver o que acontece, ok? Bem tranquilo. Estamos aqui.
Considere a função x menos cosseno de 0,785 menos x raiz de 1 menos x quadrado dividido por 1 mais 2x quadrado. Faça um esboço do gráfico no intervalo. Qual é o intervalo? 0,951 e calcule uma aproximação para o zero real utilizando o Newton-Raphson com aproximação inicial 0,9. Bem tranquilo, só seguir o tutorial que fizemos logo acima para fazer o gráfico e calcular uma aproximação utilizando o Newton-Raphson. E por fim, considere esta função e elevado a 6x mais 1,441e elevado a 2x menos 2,079e elevado a 4x menos 0,3330. Calcule a aproximação no intervalo menos 10, 0, considerando o método das secantes. Aqui você que vai escolher o x0 e o x1. O detalhe, o exponencial é o ESP. Ok? Então, você usa a função, por exemplo. F vai ser uma função de x dada por... Quanto que é lá? Vamos ver. Por exemplo, e elevado a 6x. ESP de 6, estrelinha, x. E você continua escrevendo. Então, o e é aquela função ESP. E este é o nosso trabalho computacional número 1. Então, siga este tutorial que você vai conseguir fazer aí todos os exercícios de uma maneira bem tranquila, certo? Qualquer detalhe, é só entrar em contato. Um grande abraço e até mais.